aqui então do nosso livro Vinha de Luz, o versículo do Atos de Apóstolos, capítulo 2, versículo 21, e acontecerá que todo aquele que invocar o meu nome, invocar o nome do Senhor, será salvo. Bom, em torno dessa mensagem, ela foi dita, né? Primeiro a gente lembrar do contexto, foi naquele momento do Pentecostes, relatado no livro de Atos dos Apóstolos, quando falavam que as crianças profetizarão, os velhos também, que línguas de fogo estavam no céu, aquele evento bastante interessante pelos relatos que chegam para nós. E nesse momento, então, Paulo, conversando com os demais apóstolos, ou melhor, Pedro, conversando com os demais apóstolos, falava exatamente isso. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Aqui dá a impressão de uma ideia bastante religiosa. E eu não gosto muito de tratar de temas assim com um tom religioso, mas eu gosto de tratar com um tom filosófico, um tom realista. Porque quando a gente fala muito sobre religião, a gente fala daquilo que está no céu e se esquece daquilo que está na terra. E quando a gente fala de uma filosofia que nos eleva espiritualmente, a gente pega a nossa realidade e se conecta com aquilo que vem do mundo espiritual. E para tratar desse tema, das dificuldades que nós enfrentamos e das rogativas que nós fazemos ao mundo espiritual para receber o auxílio, para receber assistência, nós podemos tratar de um modo prático, cada um dando o seu próprio exemplo, das dificuldades que enfrenta, do momento de reflexão, de introspecção e de conexão com a espiritualidade, ou podemos tratar através de parábolas. E dessa vez eu gostaria de pegar uma parábola. Não é uma parábola evangélica, mas é uma passagem interessante, trazida para nós por Neio Lúcio, no seu livro Jesus no Lar, chamado Do Socorro Divino, a Resposta Celeste. E fazendo essa leitura a gente vai conseguir elaborar na nossa mente algumas situações que se encaixam nessas parábolas. Lembrando que os espíritos, embora tenham mudado um pouco a estratégia para nos esclarecer a respeito de tudo aquilo que foi trazido para nós como ensinamento por Jesus nos seus evangelhos, eles modificaram um pouco essas parábolas, estendendo e trazendo um pouco mais para a nossa realidade. E aqui ele diz o seguinte para nós nessa passagem: solicitando Bartolomeu esclarecimento quanto às respostas do alto às súplicas dos homens, respondeu Jesus para a elucidação geral. Antigo instrutor dos mandamentos divinos ia em missão da verdade celeste, de uma aldeia para outra, profundamente distanciadas entre si, fazendo-se acompanhar de um cão amigo. Quando anoiteceu, sem que lhe fosse possível prever o número de milhas que os separavam do destino. Notando que a solidão em plena natureza era medonha, orou implorando proteção do Eterno Pai e seguiu. Noite fechada e sem luar, percebeu a existência de larga e confortadora cova à margem da trilha em que avançava, e acariciando o animal que o seguia vigilante, dispôs-se a deitar-se e dormir. Começou a instalar-se pacientemente, mas espessa nuvem de moscas vorazes o atacou, de chofre, obrigando-o a retornar o caminho. O ancião continuou a jornada, quando se deparou com um volumoso riacho, num trecho em que a estrada se bifurcava. Ponte rústica oferecia passagem pela via principal, e além dela a terra parecia sedutora, porque, mesmo envolvida na sombra noturna, assemelhava-se a extenso lençol branco. O santo pregador pretendia ganhar a outra margem, arrastando o companheiro obediente, quando a ponte se desligou das bases, estalando e abatendo-se por inteiro. Sem recursos agora para a travessia, o velhinho seguiu pelo outro rumo, e, encontrando robusta árvore, ramalhosa e acolhedora, pensou em abrigar-se convenientemente, porque o firmamento anunciava a tempestade pelos trovões longínquos. O vegetal respeitável oferecia asilo fascinante e seguro no próprio tronco aberto. Dispunha-se ao refúgio, mas a ventania começou a soprar tão forte que o tronco vigoroso caiu, partido sem remissão. Exposto então à chuva, o peregrino movimentou-se para adiante. Depois de aproximadamente 2 milhas, encontrou um casebre rural, mostrando doce luz por dentro, e suspirou aliviado. Bateu à porta
O homem ríspido que veio atender foi claro na negativa, alegando que o sítio não recebia visitas à noite e que não lhe era permitido acolher pessoas estranhas. Por mais que chorasse e rogasse, o pregador foi constrangido a seguir além. Acomodou-se como pôde debaixo do temporal, nas cercanias da casinhola campestre. No entanto, a breve espaço, notou que o cão, aterrado pelos relâmpagos sucessivos, fugia a uivar, perdendo-se nas trevas. O velho, agora sozinho, chorou angustiado, acreditando-se esquecido por Deus, e passou a noite ao relento. Alta madrugada ouviu gritos e palavrões indistintos, sem poder precisar de onde partiam. Intrigado, esperou o alvorecer e, quando o sol ressurgiu resplandecente, ausentou-se do esconderijo, vindo a saber, por intermédio de camponeses aflitos, que uma quadrilha de ladrões pilhara a choupana onde lhe fora negado o asilo, assassinando os moradores. Repentina luz espiritual aflorou-lhe na mente. Compreendeu que a bondade divina o livrara dos malfeitores e que, afastando dele o cão que uivava, lhe garantiria a tranquilidade do repouso. Informando-se de que seguia em trilho oposto à localidade do destino, empreendeu a marcha de regresso para retificar a viagem. De junto à ponte rompida, foi esclarecido por um lavador de que a terra branca do outro lado não passava de pântano traiçoeiro, em que muitos viajores imprevidentes haviam sucumbido. O velho agradeceu o salvamento que o pai lhe enviara, e quando alcançou a árvore tombada, um rapazinho observou-lhe que o tronco, dantes acolhedor, era conhecido covil de lobos. Muito grato ao Senhor que tão milagrosamente o ajudara, procurou a cova onde tentara repouso e nela encontrou um ninho de perigosas serpentes. Endereçando infinito reconhecimento ao céu pelas expressões de variado socorro, que não soubera entender, de pronto, prosseguiu adiante, são e salvo, para o desempenho de sua tarefa. Nesse ponto da curiosa narrativa, o mestre fitou Bartolomeu demoradamente e terminou. O Pai ouve sempre as nossas rogativas, mas é preciso discernimento para compreender as respostas dele e aproveitá-la. Bom dia, pessoal que chegou. Nessa mensagem, que eu achei muito interessante da gente trazer aqui para a nossa ilustração, mostra uma personagem que passava ali por dificuldades diversas, tudo numa noite, para tentar descansar. E cada vez que ele foi negado aquilo que ele solicitava como auxílio, ele tinha ali uma razão para poder seguir em frente, superar aquele obstáculo, porque ali se encontrava um motivo para que ele pudesse se ferir, ou mesmo colocando a sua própria vida em risco. A mesma coisa acontece conosco, e nós temos uma dificuldade muito grande de entender exatamente os porquês daquilo que acontece em nossas vidas. A gente lembra que a complexidade da nossa existência aqui, ela depende de uma série de fatores, começando pelo nosso próprio livre-arbítrio. Somos nós que determinamos a direção que nós vamos seguir para essa ou para aquela direção, para isso ou para aquele caminho. E da forma como nós escolhemos também a direção a seguir, nós vamos escolher a forma como nós vamos viver aquela experiência naquele caminho. Daí então que muitas vezes a gente acaba criando dificuldades para nós mesmos, que nós não nos damos conta, exatamente porque nós somos muito, digamos assim, muito, não apenas imprevidentes, mas muito infantis nas nossas decisões. Nós sempre escolhemos aquilo que nós vamos falar, aquilo que nós vamos fazer ou deixar de fazer, de acordo com o benefício que aquilo nos traz naquele momento. Então, no momento de um relacionamento, eu posso eventualmente falar alguma coisa que possa provocar algum tipo de constrangimento a alguém, algum tipo de ofensa, algum tipo de preocupação, e eu falo porque me deu vontade de falar aquilo naquela hora. Mas eu não me preocupei o que será que vai acontecer depois que aquelas palavras forem proferidas. Algumas vezes eu tomo uma decisão profissional, uma decisão dentro da minha casa, uma decisão em qualquer situação do meu círculo existencial, e essa decisão vai me trazer consequências. E essas consequências depois vão me cobrar a compreensão, vão me cobrar a resistência. Então o nosso livre-arbítrio, sendo o principal elemento gerador das situações que nós vivemos hoje, situações positivas ou situações negativas, nem sempre
é bem utilizado, exatamente porque nós não conseguimos ainda expandir a nossa mente, expandir a nossa consciência, para termos discernimento, sabedoria, para tomarmos as melhores decisões. Nós tomamos decisões por impulso, e sendo uma decisão por impulso, isso denota exatamente a nossa imaturidade. A gente pensa naquele momento, naquela hora, e depois a gente resolve, depois a gente vê no que dá. E normalmente quando dá alguma coisa, a gente fica vendo e vê de uma forma bastante sofrida. Aquilo que Kardec nos ensina através dos ensinamentos dos Espíritos, a respeito das nossas escolhas e das consequências dessas escolhas, mostra que muitas delas surgem de imediato na nossa vida e que outras, se prolongando pelo tempo, vêm mais dia ou menos dia bater na nossa porta. Então tem situações que hoje, que infelizmente eu não consigo entender o porquê dela existir, a gente lembra, pela própria confiança, que é o mais importante da gente entender, a nossa relação com Deus ela se baseia na confiança, não nos fatos. A questão mais complicada para nós é entendermos racionalmente o porquê de tudo o que acontece na nossa vida estar acontecendo. Então os fatos do passado acabam depois se desenrolando e chegando para nós através dos seus desdobramentos, né, chegando naquilo que a gente vivencia hoje. Esses fatos são esquecidos, esses fatos não são mais recordados, ou quando são recordados nos provocam uma série de constrangimentos. E aí então, esquecidos da sua origem, a gente simplesmente colhe os frutos amargos. E a gente fica se perguntando, mas por que a minha árvore traz frutos mais amargos do que a árvore do vizinho? Exatamente porque a semeadura naquele pomar, na dele foi muito mais previdente. Ele tomou os cuidados para escolher a semente, fez a escolha certa, plantou no momento certo e é o momento da sua colheita. E no nosso caso, a gente simplesmente cuspia a semente no campo, se esquecendo que mais dia ou menos dia a gente teria que voltar para trás para poder pegar de volta. E eis então que o nosso presente hoje nos oferece o resultado daquilo que nós semeamos no passado. Essa é a nossa relação de confiança com Deus. De saber que se as coisas existem, é porque elas têm um motivo para existir. Nesses momentos de dificuldade, quando as situações começam a apertar para todos nós, e a gente continuando alimentando a nossa fé, a nossa confiança na assistência do mundo espiritual, nós então pedimos respostas, pedimos soluções para cada um dos problemas que nós enfrentamos, só que nós nos esquecemos, conforme essa história que nós lemos aqui, que nem sempre a resposta vem do jeito que a gente quer. Exatamente porque se vier do jeito que a gente quer, a gente simplesmente vai deixar para trás tudo aquilo que foi feito, sem nos preocuparmos com as responsabilidades das escolhas que foram feitas. Porque para nós a solução do problema seria o seguinte: olha, afasta de mim todas as pessoas que me incomodam, afasta de mim todas as limitações que me tiram a liberdade, me dê tudo aquilo que me proporciona conforto, que me proporciona atenção, que me proporciona um certo tipo de prazer. Pergunte para uma criança, escolha 5 itens quaisquer que vão te fazer feliz. Ela vai escolher provavelmente um brinquedo, um doce, um programa de televisão, um passeio e uma companhia. Ele não está preocupado se o doce faz bem ou mal, ele não está preocupado se o brinquedo vai machucá-lo, ele não se interessa se o programa que ele vai assistir é um programa educativo, não interessa se o passeio que ele vai fazer tem um preço, tem um custo, tem uma despesa, e não se importa se os amigos com quem ele vai conviver são amigos saudáveis. Ele simplesmente quer desfrutar aquilo que para ele é confortável. Aí então, eu ia chegar nos adultos, Vaninha, calma. Aí então a gente sai das crianças e começa a chegar nos adultos. Quais seriam as escolhas que nós faríamos se nós tivéssemos oportunidade? Encontramos a nossa lâmpada do gênio. E em vez de 5, afinal de contas, né, os gênios têm ali o seu gênio, eles decidiram 3 escolhas. Quais seriam as nossas escolhas? Naturalmente, dentro dos preceitos evangélicos e todo o ensinamento espiritual que a gente tem, nós esfregaríamos aquela lâmpada e pediríamos: primeiro, eu quero a paz mundial. Segundo, eu quero que a fome acabe. E terceiro, eu quero que as pessoas sejam felizes. Olha que nobreza das nossas escolhas.
Agora, escondido no meio de uma caverna, achando aquela lâmpada, eu vou pedir para ganhar na Mega Sena sozinho. Vou pedir para ficar mais alto, mais magro e com mais cabelo, porque afinal de contas o cabelo vai caindo. E o terceiro, a gente vai fazer uma escolha pessoal, cada um querendo ali o seu melhor prazer. Então a gente percebe que instintivamente, pelo nosso impulso, as nossas escolhas sempre buscam esses tipos de prazeres inconsequentes. Daí então que quando nós fazemos uma solicitação para resolvermos as nossas dificuldades, nós não pensamos se a solução que nós estamos pedindo vai satisfazer as necessidades do reajuste que é necessário para todos nós. Então nós pedimos, olha, tem um problema com esse relacionamento, afaste de mim essa pessoa. Eu não estou preocupado, olha, me transforme para compreender aquela pessoa. Me transforme para poder compreendê-lo nas suas dificuldades, para tentar promover esse ajuste, porque eu sei que é necessário, já que ela convive comigo. Se por acaso surge ali uma doença, alguma coisa que me proporcione um desconforto, algum tipo de dor, de sofrimento, a primeira coisa é, tire de mim essa doença, deixe que eu fique saudável novamente. Mas eu não estou preocupado se aquela limitação é exatamente algo que vai conter os meus impulsos, algo que vai conter as minhas tendências negativas. Então, como nós colocamos no início, a nossa relação com Deus é uma relação de confiança. E somente conseguiremos fortalecer essa relação se nós de fato nos entregarmos a ela. Como eu sempre coloco para vocês, muitas vezes busco respostas para situações do meu dia a dia, e essas respostas não chegam. Então, ou eu me rebelo dentro do meu silêncio, dentro dessas sombras onde eu me encontro, ou eu simplesmente aceito aqueles fatos na base da confiança, com a certeza de que se aquilo está acontecendo, é porque tem que acontecer e que eu não estou sozinho. Isso é que é mais importante. Tem uma passagem muito bonita do livro de Salmos, lá no Salmo número 23. Todo mundo, Beli, né? Quem estiver no mundo de provas e expiações e não estiver passando por dificuldade, que atire a primeira flor. Porque do contrário, é uma pessoa que está fora do seu ambiente. Porque todos nós passamos por dificuldades assim. E eu sempre brinco, e vale a pena a gente reforçar, que todo mundo traz ali a sua cota de desafios. Não pensemos em cota de sofrimento, não pensemos em cota de tristezas, em cota de dor, mas em cota de desafios. E nós estamos aqui todos os dias nos preparando teoricamente pela reflexão, pelo fortalecimento moral, para enfrentarmos esses desafios. A gente pergunta, mas será que o seu desafio é maior do que o desafio de qualquer pessoa daqui da sala? Será que o meu desafio é o mais difícil de ser enfrentado do que todos os outros? Se nós trocarmos os problemas, a gente vai começar a perceber, tá joia também? A gente vai começar a perceber que todo mundo tem atrás ali a sua cota. Mas a questão não é a intensidade ou a quantidade de dificuldades, mas exatamente a nossa disposição de enfrentá-la. Como eu dizia para vocês no livro de Salmos, número 23, Cid Moreira faz uma interpretação bastante interessante desse salmo. Ele traz uma linguagem bastante atual, que é exatamente ali o momento em que nós nos aproximamos de Deus pedindo a ajuda. Mas nós não pedimos ajudas específicas para isso ou para aquele caminho, para aquele problema. Mas nós pedimos, na verdade, que Ele esteja do nosso lado. E estando do nosso lado, tudo aquilo que a gente precisa vai ser suprido. Então eu vou colocar para a gente aqui rapidamente, só para a gente ouvir. É um texto pequeno, mas muito interessante, que vale a pena para todos nós, que vai nos levar a essa reflexão do momento em que nós nos aproximamos de acordo com as dificuldades que nós enfrentamos. Vamos lá. Salmo 23. Deus é nosso pastor. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em verdes pastos e me leva às fontes de águas tranquilas.
o Senhor renova as minhas forças e me guia pelo caminho certo, como Ele mesmo prometeu. Ainda que eu ande por um vale escuro, não terei medo de nada, pois meu Deus está comigo. Ele me dirige e me protege. O Senhor prepara um banquete para mim. Na frente de meus inimigos, me recebe como convidado de honra e enche meu copo até a boca. Eu sei que a tua bondade, Senhor, e o teu amor vão me acompanhar enquanto eu viver. E todos os dias da minha vida vou morar na tua casa. Oh, meu Deus! Voltando então, essa passagem é interessante porque mostra para nós uma aproximação de Deus por intenção normalmente. Mas o que interessa para nós aqui é exatamente que primeiro estabelece uma relação de confiança. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Já começamos assim, eu tenho confiança de que eu tenho essa companhia. Porque Ele me faz deitar em vez de verdes pastos, me guiar tranquilamente, mansamente em águas tranquilas. Ele refrigera minha alma, me guia pelas veredas da justiça. E depois a gente estabelecer essa conexão de confiança, vem a passagem, e ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, dentro do salmo tradicional, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Então a gente vê que essa passagem de salmo é interessante, porque primeiro nos chama a atenção para estabelecermos uma relação íntima, uma relação próxima, de termos a certeza que independente da situação, nós temos essa presença. E ela vem através dos espíritos amigos, vem através dos nossos espíritos protetores, do nosso anjo guardião, do nosso espírito guardião, vem através dos familiares desencarnados, que atuam como obreiros, como responsáveis por essa guarda pessoal em nome de Deus. E aí então, quando nós temos essa relação estabelecida, aí então nós seguimos em frente percebendo que, apesar das ameaças, apesar das dificuldades, a gente continua nessa companhia. Só que normalmente a gente faz uma relação contrária. Nós temos assim uma situação inversa, percebendo que a gente só se aproxima dessa nossa relação quando nós passamos por aflições. Feita uma estatística, que eu já comentei com vocês essa semana, sobre a questão da religiosidade das pessoas, por que elas escolhem essa ou aquela religião, ou por que elas trocam de religião, mostra que normalmente quando passam por dificuldades e precisam de ajuda, precisam de assistência, elas correm para os centros espíritas, correm para as igrejas. E são poucos aqueles que vão assim, olha, eu vou porque eu gosto. Aquela máxima dentro da doutrina que diz para nós assim, ou você vai pelo amor ou pela dor, que você se transforma, você se espiritualiza, é uma tendência fazendo com que nós reconheçamos a nossa fragilidade e nos aproximemos daquele que de fato é para nós aquela força superior. Se por acaso eu não faço isso espontaneamente, eu vou fazer através de uma necessidade. E uma outra pesquisa mostrou que as pessoas mais racionais são aquelas que têm uma tendência maior a se tornarem ateias. E as pessoas mais intuitivas têm uma tendência maior a buscarem uma religião. Então não é porque ela tem a religião que ela se torna intuitiva, mas ela busca a religião exatamente porque ela tem essa intuição dentro dela. E aqueles que são racionais, que buscam respostas lógicas, respostas objetivas, precisas, claras, acabam depois se distanciando desse mundo espiritual que para elas não é racional. Para elas não é sustentável dentro da sua própria razão. Daí então que, passando por dificuldades diversas, sejam elas racionais, sejam elas intuitivas, elas buscam essa força superior no momento de dificuldade e no momento de desespero.
Só que a resposta não vem da forma como elas gostariam, porque primeiro é importante que se despertem nela o real sentido da espiritualidade. Ou seja, eu preciso primeiro me entender como espírito e entender como as coisas funcionam. Não adianta eu caminhar indisciplinadamente pelos caminhos da vida, tropeçando, fazendo e acontecendo, e de repente, no momento de desespero, eu paro, olho para o céu e falo: me ajuda, pelo amor de Deus. Primeiro eu tenho que dizer: bom dia, Deus, eu vou seguir por aqui. Aí então, quando vem a dificuldade, vai com Deus, Milena. Quando vem a dificuldade, então eu chego e falo: olha, eu continuo precisando de ajuda. Então, nesse Salmo 23, quando me veio essa história, essa mensagem de Emmanuel, que a gente vai fazer a leitura dela em seguida, me veio exatamente esse salmo. Eu falei assim: é importante a gente perceber que primeiro eu tenho que ter a confiança estabelecida. E essa confiança vai se refletir no meu dia a dia, através das minhas ações, através das minhas palavras, através do exercício da minha fé nas atividades que eu realizo. E fazendo isso todos os dias, eu me mantenho plenamente, constantemente nessa conexão. E é então qualquer tipo de conflito que eu venha enfrentar, qualquer tipo de desconforto, de dificuldade que surja no meu caminho, eu vou continuar dentro dessa mesma vibração, dessa mesma sintonia em que eu me encontro, conectado com o mundo espiritual, para superar esse obstáculo. Agora, quando a gente vai se deixando levar pelas situações e vai perdendo, vai deixando essa conexão se desfazer, as dificuldades se tornam mais intensas, porque aí então vem o sentimento de solidão. E não existe nada pior para nós do que enfrentar uma dificuldade sozinho. E o pior, não existe nada mais angustiante para o mundo espiritual, sabendo que eles estão do nosso lado, mas que nós simplesmente não damos atenção, não ouvimos, daí então nós não recebemos a mensagem. Não recebemos a resposta do jeito que nós gostaríamos. Aqui para nós, no texto então de Emmanuel, bom dia pessoal que chegou, no texto de Emmanuel, aqui no nosso livro Vinha de Luz, 129, Serviço de Salvação, ele diz assim para nós: e acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E Emmanuel discorre da seguinte forma: os espíritos mais renitentes no crime, os espíritos mais obstinados no crime, no erro, serão salvos das garras do mal se invocarem verdadeiramente o amparo do Senhor. E é forçoso observar que chega sempre um instante, na existência individual, em que somos constrangidos a recorrer ao que possuímos de mais precioso no terreno da crença. Os próprios materialistas não escapam a semelhante impositivo da luta humana, qual ocorre aos demais, nas contingências dilacerantes, requisitam o socorro do dinheiro, da ciência provisória, das posições convencialistas, que, aliás, em boa tese, auxiliam, mas não salvam. Indispensável se torna recorrer a Jesus para a solução de nossas questões fundamentais. Invoquemos a compaixão dele e não nos faltará recurso adequado. Não bastará, contudo, tão somente aprender a rogar. Estudemos também a arte de receber. Às vezes, surgem diferenças superficiais entre o pedido e o suprimento. O trabalho salvador do céu virá ao nosso encontro, mas não obedecerá, em grande número de ocasiões, à expectativa de nossa visão imperfeita. Em muitos casos, a providência divina nos visita em forma de doença, escassez, contrariedade. A miopia terrena, todavia, de modo geral, só interpreta a palavra salvação por vantagem imediata. E por isso, um leve desgosto ou uma desilusão útil provocam torrentes de lamentações improdutivas. Apesar de tudo, porém, o Cristo nunca deixa de socorrer e aliviar, e o seu sublime esforço de redenção assume variados aspectos, tanto quanto são diversas as necessidades de cada um. Aqui então, nesse texto, uma passagem que me chamou a atenção foi exatamente a ideia que nós precisamos desenvolver em nós a arte de receber esse auxílio, ou seja, de compreender aquilo que vem para todos nós. Nós somos imediatistas, uma outra passagem que trouxe para nós. Nós desejamos vantagem imediata. Só que nós nos esquecemos que muitas vezes um trabalho só é construído, um trabalho só se desenvolve, ou uma construção só é levada a termo, só chega até o seu final, depois de muito tempo
de esforço. A construção de um edifício, por exemplo, ela pode durar de meses a anos para ser construída, para chegar naquele ponto. Uma floresta só é revigorada, depois de desmatada, depois de algumas décadas, para se tornar de novo frondosa e fortalecida. Para nós, quando nós desmatamos os nossos valores pelo nosso egoísmo, pelas nossas imprevidências, pelos nossos descuidos, é necessário que aquele plantio, a semente que seja lançada, demore muito tempo para florescer. Então eu venho sofrendo, enfrentando dificuldades, chega uma hora que eu me canso. E esse cansaço é o cansaço redentor. Porque na hora que eu falo assim, olha, eu cansei de sofrer, eu preciso buscar ajuda e eu espero que Deus me ajude. Quando a gente abre a nossa mente para esse auxílio, a semente foi lançada. Mas a pergunta é, quanto tempo essa semente vai demorar para germinar e para poder ali dar os seus frutos? Vai demorar o tempo que for necessário. Então a gente vive no equívoco, a gente vive no isolamento, a gente vive nesse distanciamento. De repente acontece um sofrimento, a gente faz ali a nossa rogativa e de repente de imediato a gente quer a resposta amanhã. Só que é um problema que ele veio se desenvolvendo durante muito tempo. Exatamente, caminhando, né? Bom dia. Porque nós somos imediatistas. A gente quer assim, olha, eu faço a coisa agora e de imediato eu quero que venha uma resposta. Só que a gente sempre lembra assim, os nossos problemas, eles são sempre criados durante muito tempo. Só que quando chega aquele momento onde a dor é mais intensa, e a gente fala de uma dor moral, uma dor emocional, uma dor física, seja como for, quando chega essa intensidade da dor é porque chegou no momento crítico. Mas durante muito tempo foi assim. A gente pensa, por exemplo, no infarto. Alguém que infartou, foi para o hospital, aquela correria, aquele desespero. Durante quanto tempo aquela pessoa viveu uma vida sem o cuidado com as suas coronárias? De repente a pessoa viveu ali uma vida de problemas emocionais, de problemas afetivos e tudo mais. Durante quanto tempo o seu relacionamento foi complicado, foi problemático? E foi alimentando aquela relação de cada um querendo disputar o seu próprio espaço, cada um querendo impor a sua própria vontade e tudo mais. Chega uma hora que a coisa explode. E então, o mesmo tempo que foi levado para poder construir aquela situação problemática, vai ser o tempo para fazer com que haja a dissolução ou a dissolução daquilo que aconteceu. O tempo que a gente leva para subir uma montanha é o tempo que a gente vai levar para descer uma montanha. Então, às vezes, nós passamos ali uma existência, 2 existências persistindo no mesmo tipo de problema. E, de repente, a gente fala assim, olha, eu cansei. Quando a gente fala cansei e eu quero mudar, nós chegamos no topo da montanha. Aí é a hora de descer. Porque enquanto eu não me cansar, eu vou continuar subindo, e quanto mais tempo eu demorar para poder reconhecer esse meu sofrimento, reconhecer a causa, que eu sou responsável por isso e tudo mais, né? Pois é, tem gente que quer descer rolando, né, soldado? Mas não vai adiantar. Nos códigos divinos ninguém pega atalho. A gente constrói, a gente destrói e reconstrói tudo no tempo certo. E exatamente, Ivaninha, para baixo todo santo ajuda, só que ele ajuda no tempo dele, não no nosso. Ele não ajuda nos dando um empurrão, ele nos ajuda dando uma mão para a gente não cair. Daí então a importância da gente perceber que quando a gente percebe que essa dificuldade, quando a gente observa que essa dificuldade surgiu, que é aquele momento de reconstruir, é importante que a gente tenha paciência, perseverança e confiança principalmente. Porque ali nós estamos fazendo o caminho de volta. E esse caminho de volta, ele é longo. Ou seja, ele é tão longo quanto foi o caminho de ida. Não adianta a gente querer modificar as ideias, modificar as coisas, modificar as leis da forma como elas são. Por isso, colocado para nós interpretamos a palavra salvação por uma vantagem imediata. E por isso um leve desgosto ou uma desilusão útil provocam torrentes de lamentações improdutivas. E o interessante quando a gente fala sobre esse cansaço, sobre esse momento, né, exatamente, né? Ajuda-te que eu já te ajudarei, quer dizer, nós temos que primeiro demonstrar disposição para isso e depois entender que tudo acontece no seu tempo certo. A gente lembra que tem existências nossas em que nós enfrentamos um problema durante anos, durante décadas. São problemas que nascem com a gente e só vão terminar quando chegar aqui o fim da nossa jornada. Alguns, inclusive, vão continuar.
Então a gente pensa, bom, se a minha existência ela está programada para 50, 60, 70 anos, serão 50, 60 e 70 anos de trabalho de reconstrução, porque no passado, muitas vezes, eu demorei o dobro de tempo persistindo naquele erro. Mas a gente lembra que os nossos erros são praticados à vista. Mas Deus nos cobra a prazo. Olha a generosidade divina. Percebendo que se nós recebemos a cobrança na mesma intensidade da dívida que nós adquirimos, que nós assumimos, nós não teremos condições de pagar. Porque nós não temos força moral para isso ainda. Não temos compreensão. A nossa fragilidade ainda mantém essa nossa grande dificuldade para poder compreender. Daí então que nós estamos aqui pagando parcelas. Cada dificuldade que a gente enfrenta de relacionamento, lembrando, naturalmente, quando a gente fala de... porque mesmo tendo essa compreensão, a gente continua ainda criando essas dificuldades. Todos os dias nós criamos um problema, mesmo que seja um problema sutil, um problema pequenininho, mas a gente cria um problema, e se cria um problema, vem depois a cobrança para a solução. Então, na verdade, nós pedimos para que os problemas sejam transformados, para que a gente viva num certo conforto. Só que, na verdade, somos nós que temos que nos transformar para poder resolver esse problema no seu devido tempo. Vai demorar muito tempo? Sim, vai demorar muito tempo. Se eu não fui cuidadoso no início da minha jornada, se eu não fui cuidadoso em determinado tempo para tomar algumas decisões, a resposta depois virá de uma forma, na forma de solicitação da correção daquilo que temos que fazer. Daí então assim, eu faço uma prece hoje, né? Deus me ajuda a resolver esse problema. E a gente fala assim, mas o problema não veio porque Deus não me ouve. Às vezes eu fico meio rabugento com Deus. E que vocês não conhecem a conversa que eu tenho com Ele de vez em quando. Os meus amigos espirituais devem ficar assim, meu Deus, lá vem ele de novo. Porque às vezes eu falo assim, escuta, e aí? Aí de repente eu paro e falo assim, tá, a solução veio. Só que é um problema que vem assim com tratamentos homeopáticos. Eu tomo uma gotinha hoje, uma gotinha amanhã, para saber que lá na frente, a medicação toda, o tratamento vai ter o seu próprio efeito. Eu comentei com vocês esses dias, né? Pô, gosta, né, soldado? Ele deve me dar risada, né? Quando eu chegar do outro lado, eu falo assim, e aí, tudo certo? Como você é chato, hein? E aí eu vou falar assim, meus amigos, sabe como é que é, tal. Assim que tem, né? Então, todos nós temos, né, advogado? Mas são situações que é para a gente poder perceber que essa fragilidade nossa é muito natural. Mas quando a gente vai se esclarecendo, a gente vai elucidando o nosso pensamento, a gente vai tendo uma visão muito mais ampla daquilo que a gente vivencia, a gente começa então a amenizar as nossas cobranças. A gente começa a amenizar as cobranças e começa então a solicitar a assistência que a gente precisa para poder suportar aquela dificuldade, por mais difícil que ela seja. Eu comentei com vocês esses dias que minha sobrinha foi internada, que ela teve ali meningite, né? Foi para o hospital, ficou ali 3 dias. Praticamente 3 dias, né? E ali então, depois que ela recebeu alta, um tratamento de 16 dias, com anti-inflamatórios e coisa e tal. 16 dias. Então ela ficava assim, isso foi Heloísa. E aí então ela ficava assim, né? Mas será que vai demorar muito esse tratamento? O que vai acontecer depois que ele acabar? Eu falei assim, olha, a expectativa é que você fique curada. Que você não tenha mais nenhum problema, etc e tal. Mas você vai ter que tomar remédio durante 16 dias. No começo é difícil, aquele remédio parece que não vai fazer efeito, porque a dor continua, a dor de cabeça, a dor no pescoço, o mal-estar e tudo mais. Já se passaram 2 semanas, ela já não sente mais os sintomas. Mas ela continua fazendo o tratamento. Então a gente fala assim, você consegue, já está sentindo dor? Não estou. Voltou às atividades? Voltou. Você percebeu então que nesses 16 dias, ou nessas 2 semanas a princípio, né? Não foi 1 semana. Nessa 1 semana a princípio, você percebeu que o remédio foi dia após dia fazendo o tratamento? Só que quando a gente fala sobre a nossa vida, a nossa existência, alguns tratamentos são longos. Muito longos. E não são tratamentos para tirar os problemas de perto de nós, mas são tratamentos para fazer com que a gente se transforme, mais uma vez, como nós dissemos, diante dos problemas. Não adianta tirar alguém de perto de mim para resolver um problema, porque não vai resolver. Porque eu vou continuar sendo a mesma pessoa, continuar rejeitando aquela pessoa do mesmo jeito. Sou eu que vou precisar mudar. E quando eu me transformar, aí a coisa se resolve por si mesma. Então, primeiro, meus amigos, como a gente colocou, dentro dessa nossa passagem, do Salmo 23, primeiro tenhamos a confiança que Deus está presente e que nada nos faltará. E que se nós passarmos por dificuldade, tenhamos a confiança de que nós não temos motivo para ter medo nenhum. Basta que a gente tenha coragem para enfrentar aquela dificuldade. Um dia depois do outro.
Não pensemos assim, mas esse problema não vai se resolver durante tão cedo. O importante é que hoje eu consegui sobreviver, amanhã eu consegui enfrentar, depois eu vou conseguir solucionar, dia após dia, sem essa ansiedade de querer resolver uma coisa que foi criada durante muito tempo de uma hora para outra. Temos que ter essa paciência, temos que ter essa confiança, que ela é fundamental para todos nós. Meus amigos, fechando por aqui então, deixamos essa mensagem para nós refletirmos, para ter certeza de que somos nós que temos que nos sintonizarmos com Deus. Porque na verdade Ele já está sintonizado conosco, não adianta. Né? Quem sabe, hein, Troinha? A expectativa é essa, hein? Já pensou que beleza? Paul Talk em 3D, não precisaria de coisa melhor. E aí então a gente tem que lembrar sempre isso. Nós temos que estar conectados com Ele. Já comentei com vocês de uma passagem do filme Anjos Rebeldes 2. E aí então um dos anjos disse assim, Deus parou de falar comigo. E o outro anjo falou, não, você que deixou de ouvi-lo. E assim somos nós. Nós deixamos de ouvir para prestar atenção nas coisas aqui do nosso mundo, as coisas sem importância. Só que essas coisas sem importância têm um preço. Se eu comprar uma bugiganga numa feirinha qualquer, essa bugiganga, mesmo não tendo utilidade, vai ter o seu preço. Assim são as dificuldades que nós enfrentamos. Criamos problemas inúteis para satisfação de prazeres e nos esquecemos que a fatura do cartão de crédito depois chega no final. É assim que a gente tem que pensar. Para fechar aqui para nós, o advogado colocou, né, os espíritos, o que os espíritos falam sobre sermos testados, como se prova ouro, como fogo, e assim a paciência. Os próprios espíritos passaram por isso também, advogado. O interessante é que quando eles falam para nós que a nossa vida é uma vida de provas e que nós venceremos, é porque eles já passaram por isso. Não adianta a gente imaginar assim, eu falar para você, fica tranquilo, porque você vai dar tudo certo na sua vida, tá? Só que eu estou enfrentando um problema e não tenho essa confiança. Esses espíritos conseguiram vencer. E o próprio Jesus disse isso para nós. Que nós podemos vencer o mundo porque Ele foi capaz de vencer. Só que vencer esse mundo significa isso. Nós transformarmos a nossa personalidade para sermos diferentes daquilo que nós somos. Não na nossa preferência, não no nosso entendimento, mas nos nossos valores e nas nossas escolhas. É isso que é fundamental para nós. Infelizmente isso fica muito preso na teoria ainda. Quando a gente transformar isso em ações práticas, aí sim a gente vai sentir o real efeito. Mas primeiro a gente tem que resolver a coisa do passado. Não adianta a gente querer jogar a mochila fora, jogar sacola de problemas fora e sair correndo pela vida dando gritinhos, porque não é assim que funciona. Essa sacola vai ter que se esvaziar no seu tempo. Já que nós enchemos, temos que colocar de volta no lugar. Passando para a nossa amiga Beth, que vai fazer um encerramento para nós, e depois a gente volta. Pode subir, Betinho?